Vamos acompanhar agora o senador Jarbas Vasconcelos. Para presenciar o evento de comemoração dos 20 anos do Plano Real e esperei quase que uma hora. Não estava aqui presente o convidado, nem outras pessoas, e eu não fiquei para ver a sessão. Vi já no meu gabinete, mais tarde, um pedaço final do discurso de Fernando Henrique Cardoso. E queria, de qualquer forma, deixar registrado aqui na tribuna do Senado, primeiro, o meu apreço, a minha admiração pessoal pelo ex-presidente da República. Em segundo, dizer da experiência exitosa que foi o Plano Real, que completa agora 20 anos. Não foi apenas um plano de combate à inflação. Aqui os mais velhos sabem o que era o processo inflacionário, que incomodava a classe média, incomodava os assalariados, os pobres. A inflação comia, né? Degradava o salário mínimo, o salário que era pago a um trabalhador. Se trocou a moeda, porque o país, e isso é verdade, não é invencionice minha, o país não tinha moeda. Foi importante se criar o real para que o país pudesse dizer que tinha uma moeda como a maioria esmagadora dos países que integram os continentes, o mundo. Então, senhor presidente, para mim foi uma experiência que vivi. Eu era prefeito da cidade do Recife, quando, no início da década de 90, 94, por aí, o plano foi implantado. E, como prefeito, procurei ajudar aquela troca da moeda, aquilo tudo que deu certo. Mas se dependesse do Partido dos Trabalhadores, que veio à tribuna ontem, que veio à tribuna hoje, que protestou contra o Plano Real e que teve a coragem de dizer que foi o Partido dos Trabalhadores que deu sustentabilidade e deu consequência ao Plano Real, eu realmente fico pasmo com um tamanho cinismo. Porquanto o PT votou contra o Plano Real, votou contra a Constituição. A Constituinte convocada, quando concluída o texto constitucional, o PT votou contra. Votou contra o Plano Real, que ficou pendurado através de uma medida provisória aqui muitos e muitos anos, porque o PT não votava e ameaçava ainda a Justiça. Votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi a principal perna, o principal suporte legal para que o Plano Real se sustentasse e desse certo como deu, que acabou com o processo inflacionário no Brasil. Então, um partido que votou contra a Constituição, que votou contra o Plano Real, um partido que votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode chegar aqui e querer fazer o povo, a opinião pública, a mídia, de bobos, bobos da corte, porque esse processo não é só a questão dos mais velhos. Os mais jovens hoje têm acesso a todas as comunicações e podem acompanhar. Mas o que me traz à tribuna, senhor presidente, eu não poderia deixar escapar de forma alguma, foi o editorial do jornal O Estado de São Paulo de hoje. O Estadão, como se chama, ele publica todos os dias 3 editoriais, que tem um título, subtítulo de Notas e Informações. O principal editorial de hoje tem o seguinte título: Ela fala pelo Brasil. Ela fala pelo Brasil. Antes de ler o editorial, eu queria dizer da minha admiração por Fernando Henrique Cardoso. Eu, certa feita, aí já governador do Estado, estava almoçando num restaurante do Grande Recife, quando a televisão ligada, uma pessoa veio até a minha mesa e me abraçou e deu parabéns pelo pronunciamento que Fernando Henrique Cardoso estava fazendo na Alemanha. E mostrou os braços dizendo que estava todo arrepiado, porque Fernando Henrique estava falando em inglês, Fernando Henrique estava falando, explicando a situação do Brasil, e essa pessoa, também uma pessoa de classe média,
empolgada, não tinha votado em Fernando Henrique, votou em branco, do seu entusiasmo, da sua admiração com o Brasil ter um presidente da República que, quando falava em português ou falava numa das línguas, falava francês, falava inglês, deixava todos eles felizes. E aquilo ficou na minha cabeça, na minha imagem. Depois que, ainda governador e agora senador da República, eu pude acompanhar as falas de Lula e de Dilma no exterior. Lula fez um governo populista e usava uma linguagem bastante popular, aqui e lá fora. Em vez de quando submetia todos nós a vexames, mas eram vexames admissíveis. A Dilma, eu confesso aos senhores, que quando vai falar eu baixo a televisão. Não é com ojeriza, não é com rancor, não é por nada, é porque eu fico torcendo para que ela não se atropele. Eu fico torcendo para que ela conclua o que vai dizer. Fico torcendo, juro por Deus a vocês, fico torcendo para que ela diga coisa com coisa. Então, o editorial de hoje do Estado de São Paulo, senhoras senadoras, senhores senadores, é sobre a visita recente, ela chegou de lá ontem, da Europa. Foi visitar os líderes da União Europeia e o Estado de São Paulo fala do editorial. Alguém podia pegar meu óculos aí, por favor? Do editorial. Não, está aqui, obrigado. Aqui eu fui falar sobre Dilma, já fiquei perturbado. Ela fala pelo Brasil, é o título, senador Jaime Campos. Aí diz o seguinte: eu queria que os senhores prestassem atenção, porque poucas pessoas no Brasil, não faz mal nenhum que se diga isso, poucas pessoas leem editoriais. Eu vou ler um editorial de um dos principais jornais do Brasil de hoje, não é de ontem, de hoje, que é o jornal Estado de São Paulo. Até mesmo o lusófono presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, que é de Portugal e preside a União Europeia, deve ter tido sérias dificuldades para entender os dois discursos da presidente Dilma Rousseff proferidos em Bruxelas. Bruxelas é a sede que tem um parlamento, inclusive, europeu, a propósito da cúpula europeia. Não porque contivessem algum pensamento profundo ou recorressem a termos técnicos, mas sim porque estavam repletos de frases inacabadas, períodos incompreensíveis e ideias sem sentido. Ao falar de improviso para plateias qualificadas, compostas por dirigentes e empresários europeus e brasileiros, Dilma mostrou mais uma vez todo o seu despreparo. Não sou eu, o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco. É o editorial do jornal Estado de São Paulo, que diz que quando Dilma fala de improviso, mostra todo o seu despreparo. Fosse ela uma funcionária de escalão inferior, teria levado um pito de sua chefia por expor o país ao ridículo, mas o estrago seria pequeno. Como ela é a presidente, no entanto, o constrangimento é institucional, pois Dilma é a representante de todos os brasileiros, e não apenas daqueles que a bajulam e tremem a adverti-la sobre sua limitadíssima oratória. Eu queria um pouco da tolerância de Vossa Excelência. Então. Logo na abertura do discurso na sede do Conselho da União Europeia, Dilma disse que o Brasil tem interesse na pronta recuperação da economia europeia. Abre aspas. Haja vista a diversidade e a densidade dos laços comerciais e de investimentos que existem entre os dois países, reduzindo, fecha aspas, aí diz o Estado de São Paulo, reduzindo a União Europeia a categoria de país, ou seja, Brasil e União Europeia. Em seguida, para defender a Zona Franca de Manaus, contestada pela União Europeia, Dilma caprichou, abre aspas. A Zona Franca de Manaus, ela está numa região, ela é o centro dela, porque é a capital da Amazônia. Portanto, ela tem um objetivo, ela evita o desmatamento,
que é altamente lucrativo. Derrubar árvores plantadas pela natureza é altamente lucrativo. Fecha aspas. Assim, graças a Dilma, os europeus ficaram sabendo que Manaus é a capital da Amazônia, que a Zona Franca está lá para impedir o desmatamento e que as árvores são plantadas pela natureza. Dilma continuou a falar da Amazônia e a cometer desatinos gramaticais e atentados à lógica. Abre aspas. Eu quero destacar que, além de ser a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, mas, além disso, ali tem o maior volume de água doce do planeta e também uma região extremamente atrativa do ponto de vista mineral. Por isso, preservá-la implica necessariamente isso que o governo brasileiro gasta ali. O governo brasileiro gasta um recurso bastante significativo ali, seja porque olhamos a importância do que tiramos do Rio Mais 20, de que era possível crescer, incluir, conservar e proteger. Fecha aspas. É possível imaginar, diante de tal amontoado de palavras desconexas, a aflição dos profissionais responsáveis pela tradução simultânea. Ao falar da importância da relação do Brasil com a União Europeia, Dilma disse que, abre aspas, nós vemos como estratégica essa relação. Até por isso fizemos a parceria estratégica. Ponto. Fecha aspas. Em entrevista coletiva no mesmo evento, a presidente declarou que queria abordar os impasses para o acordo do Mercosul com a União Europeia, abre aspas, de uma forma mais filosófica. E numa frase que faria Kant chorar, disse, abre aspas, eu tenho certeza que nós começamos desde 2000 a buscar essa possibilidade de apresentarmos as propostas e fazermos um acordo comercial. Fecha aspas. Depois, em discurso a empresários, Dilma divagou, como se grande pensadora fosse, misturando Monet e Montesquieu, isto é, alhos e bugalhos. Abre aspas. Os homens não são virtuosos, ou seja, nós não podemos exigir da humanidade a virtude, porque ela não é virtuosa. Mas alguns homens e algumas mulheres são. E é por isso que as instituições têm que ser virtuosas. Se os homens e as mulheres são falhos, as instituições nós temos que construí-las da melhor maneira possível, transformando. Isso, aliás, é um outro ponto europeu, Montesquieu. E é de um outro europeu muito importante, junto com Monet. Fecha aspas e vem o trecho final do jornal O Estado de São Paulo de hoje. Há muito mais, tanto que este espaço não comporta. Movida pela arrogância dos que acreditam ter mais a ensinar do que aprender, Dilma foi a Bruxelas disposta a dar as lições de moral típicas de seu padrinho, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditando ser uma estratégia congênita, a presidente julgou desnecessário preparar-se melhor para representar de fato os interesses do Brasil. E falou como se estivesse diante de estudantes primários, um verdadeiro vexame para o Brasil. Pois bem, senhor presidente, eu quero confessar a Vossa Excelência que não é o instinto de oposição, a minha formação de oposição, que me inquieta, eu fico incomodado quando a Dilma vai falar, não aqui no Brasil, mas quando a Dilma vai à Europa, à Ásia, aos Estados Unidos, aqui na América do Sul, aos continentes africanos, ao continente africano. É realmente uma dificuldade enorme que ela tem de se expressar, porque ela imagina que entende de economia, não entende de economia coisa nenhuma, acha que entende do contexto internacional, dessa dificuldade que a gente passa, e vai para lá tentar ensinar, como tentou ensinar na Alemanha, a chanceler, o que deveria ser feito na Alemanha e na Europa para sair da crise. Era isso, senhor presidente, que eu queria fazer um registro, agradecer a vossa tolerância e dizer aos companheiros petistas, sobretudo aqueles com quem eu mantenho uma boa relação, que não vem aqui no sentimento anti-PT. Eu acho que muito estranho é o PT querer combater o Plano Real, depois de ter deixado de votar o Plano Real, de deixar de votar as leis que dariam sustentações ou sustentação ao Plano Real, e dizer que o governo de Lula, ou os governos de Lula e o governo de Dilma, salvar o Plano Real. Não é verdade. É mentira. É mentira.
E isso não pode ficar registrado numa casa como o Senado da República. Mesmo essa casa acanhada como se encontra, mesmo essa casa muito limitada como se acha, é importante que se diga isso e trazer para cá uma opinião que não é nossa. É a opinião de um jornal, o Estado de São Paulo, o maior estado brasileiro e um dos grandes jornais do Brasil, que diz das dificuldades que a Dilma tem de juntar coisa com coisa, e isso poderia se entender em se tratando de política interna, de andanças eleitorais aqui no Brasil, mas em se tratando no fora do Brasil, é realmente um vexame e de dar sérias e forte dor de cabeça em qualquer ente de bom sentido, de boa formação. Muito obrigado, senhor presidente.